Então, meu abraço a todos aqui presentes e aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Eu vim aqui para falar sobre Jesus, um tema fácil porque sou fã dele, né? Sou fã de Jesus. Não aquele Jesus da igreja, né? Aquele que criaram, aquela figura mítica, endeusada. Não, eu sou fã do Jesus homem, aquele que pregava, que fazia tudo que nós fazemos e que teve a coragem de ir para a rua para pregar uma filosofia maravilhosa que é pautada exclusivamente no amor. Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Esse é o cerne da doutrina de Jesus. Então, quando eu comecei a ser palestrante, isso há uns 15 anos atrás, eu comecei fazendo palestras sobre o Evangelho. E aí tive que estudar todo o Evangelho. E dentro do Evangelho eu vi que existem coisas que estão, alguns assuntos que estão ligados a esse cerne, que é o amor, e tem algumas coisas que são muito apropriadas para as igrejas prenderem as pessoas dentro das suas filosofias. Quando começa a falar em separar bodes de cabra e mandar para o inferno, cortou, não é comigo. Eu separo aquilo que pode ter sido realmente parte da filosofia de Jesus e aquilo que foi agregado com o tempo como forma de aprisionar as mentes e os corações às igrejas. Nós sabemos que o Evangelho não foi escrito por Jesus. Os Evangelhos foram escritos por pessoas que ouviram falar de Jesus. E são evangelhos atribuídos a pessoas que estavam próximas de Jesus. Então ninguém nem tem certeza se o que está escrito ali foi escrito pelas pessoas às quais são atribuídas as palavras, e muito menos se aquilo realmente foi dito por Jesus. Mas o cerne da doutrina, que é ama o próximo como a ti mesmo, não. Tudo que está ligado a isso, eu acredito que essa é a doutrina de Jesus, e esse é o tema que realmente mexe comigo. É o tema presente nas minhas falas, naquilo que eu escrevo, nos livros que eu escrevi, porque nisso eu acredito. Nisso eu acredito, porque eu acho que só o amor é que realmente une a nós, e realmente o amor é o exercício que nós precisamos fazer na terra. É a razão pela qual viemos na terra. Nós não viemos para a terra para juntar coisas. Nós viemos na terra para aprender a amar. E para expandir a nossa consciência. Entender que nós somos parte de Deus. Essa nossa consciência divina, que nós vamos fazendo crescer lentamente pelo exercício do amor, é aquilo que nós viemos fazer. O ser humano já existe há um bom tempo. Nós não temos como precisar quanto tempo existe o ser humano. Na Terra tem algumas pesquisas aí que apontam para milhões de anos. Mas o homem veio para a Terra. Em algum lugar ele já existia antes e ninguém sabe quanto tempo isso existe. Ou seja, a humanidade já está trabalhando o seu caráter desde sempre. Desde sempre. E desde sempre, quando eu digo desde sempre, é porque é impossível precisar quando isso começou, algum dia, e aonde começou, né? Pode ter começado uma galáxia muito distante daqui, mas nós estamos vagando pelo universo faz um bom tempo. Alguns escritores dizem que viemos de um lugar, que viemos de outro, ou seja, os guias espirituais às vezes conversam conosco e falam da nossa procedência de lugares bastante distantes daqui. Nunca falam que nós viemos da Itália, da Grécia, do Japão ou da China. Às vezes eles falam que a gente veio de outros lugares muito distantes. Então, desde quando nós estamos aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos? Há muito, muito tempo. Desde todo sempre. E eu pergunto, o quanto nós já aprendemos até agora? O quanto nós aprendemos até agora? Nós precisamos entender que nós somos, nesse momento, agora aqui presente, o resultado de todas as experiências que vivemos durante todos os milhares ou milhões de anos. O que nós somos exatamente agora é tudo aquilo que aprendemos desde todo sempre. E o que nós aprendemos, nós observamos na nossa lida diária, no nosso contato com as pessoas, na forma como nós nos comunicamos, como nós convivemos com as pessoas.
Daí vem o resultado, está presente. Cada pessoa se comporta como é, não é? Não como pensa que é, não como que se faz que é, mas aquilo que realmente é. Então nós vamos ver que aqui na Terra, nós estamos ainda numa escola de pessoas que ainda têm bastante o que aprender, né? Porque é raro encontrar alguém que consiga ser em tempo integral, paciente, educado, sabe aquela coisa gostosa que a gente gostaria de ser e que espera do outro? Não é. Tem horas que a gente se irrita, que a gente se deixa levar pelas agruras, pelo momento e explode de formas que a gente não gostaria e que depois se arrepende. Eu juntei alguns temas que eu acho que são as mais belas palavras de Jesus. Eu vou lê-los e depois vou comentar. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas junteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo que julgardes, com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, medirão a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. É muita mesóclise, né? Parece até o Temer falando, né? E qual de entre vós que lhe pedindo pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nem sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e ele não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Bom, resumir a doutrina de Jesus não é nada fácil, porque é uma experiência grande, né? E é muita coisa que ele ensinou. Mas eu acho que o centro da mensagem de Jesus, ela é realmente amar o próximo como a ti mesmo, né? E esse é o grande tema que nós precisamos entender. E nós vivemos dias em que
estamos cada vez tentando nos diferenciar mais dos outros, né? Estamos querendo nos valorizar pelo invólucro, pela embalagem, pelos laços que se colocam em volta para se vender o produto como se fosse um produto bom. Ou seja, nós estamos ficando muito experts em marketing. Estamos cada vez mais valorizando a nossa embalagem mais do que a nossa essência. Ou seja, o que tem dentro da caixa não tem grande importância, mas a caixa tem que ser brilhante e tem que ser bem elaborada. Nós vivemos um período em que estamos muito focados no externo, e parece que há um período que, propositadamente, nós estamos sendo testados para ver se realmente estamos conectados conosco, estamos fazendo deveres de casa, ou se estamos ainda muito perdidos e nos fascinando com o mundo exterior. Então nós estamos numa fase em que nós estamos separando muito as pessoas, como se elas fossem realmente, como se fôssemos diferentes, como se não fôssemos todos filhos do mesmo pai. Isso é uma coisa que a gente precisa estar bem atento, bem atento. Esses dias eu estava fazendo uma palestra e me veio uma figura da nuvem, né? Eu vi a nuvem e lembrei que a nuvem é água em estado gasoso e que está suspensa no céu. Portanto, a nuvem é algo etérico que está no céu. Lembra um pouco aí a figura que se faz de Deus. E essa nuvem, ela faz um ciclo que passa pela Terra, mas para vir à Terra, ela se divide em milhões ou bilhões de gotas d'água, não é? E essas gotas d'água, elas descem e batem nos lugares mais diferentes. Elas batem nos telhados, nas florestas, nas ruas, nas calçadas, batem por todos os lugares e cada gota percorre o seu caminho diferente dos outros. Algumas ficam sozinhas e se evaporam. Tem um eco. Se evaporam. E outras se juntam a outras gotas e formam poças, lagos, rios, mares. Arrastam nesse caminho por onde passam partículas que passem a fazer parte do seu conjunto, mas no final todas se evaporam e todas voltam a ser nuvem. Lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? É difícil de pensar em Deus, de como nós somos parte de Deus e como voltamos para Deus? Tal qual a água, o percurso que a água faz no seu ciclo, não é? Da nuvem, passa pela terra e volta para a nuvem. Ou seja, e o que ela leva consigo? Nada. Todas aquelas partículas que ela arrastou ficam todas no fundo do mar, no fundo do rio. Não leva nada. Ela vai só água, limpa e pura. Cristalina. Limpinha, não é? Como nós gostaríamos de poder voltar para Deus limpos, despidos de qualquer vestígio, de qualquer partícula que não seja importante para nós. Então, por que nós, no nosso caminho na Terra, estamos tão interessados nas coisas que são agregadas no patrimônio, nas coisas que nós arrastamos conosco e que nós acreditamos que nos valorizamos pelas coisas que temos e não pelo que nós realmente somos? Não tem importância nenhuma o que nós temos. A vida não é para ser vivida pelo que nós temos e fazemos e produzimos, é pelo aquilo que nós realizamos internamente. Nós não viemos para ser homens ricos e poderosos e donos do planeta. Nós viemos para ser seres amorosos. Nós viemos para ser seres bons. Nós viemos para ser seres humanos, filhos de Deus, na sua essência, filhos de Deus. Às vezes é difícil a gente entender que aquele cara que passou ali na rua, daquele jeito, naqueles trapos, fumando crack, que aquilo é um filho de Deus. É difícil de entender, né? Como que alguém pode sair tanto da sua rota e da sua essência? Por que esse cara faz isso? Por que aquele político é corrupto? Por que aquele cara fala mentiras? Por que aquele cara engana? Porque cada um faz a sua história e resolve aprender das mais diversas formas. Ou seja, há pessoas que procuram viver e aprender através do puro exercício do amor, o que seria uma coisa maravilhosa,
mas que parece que ainda não é para esse nosso plano aqui, e as pessoas que aprendem com as histórias que pode acontecer e que criam dificuldades para poder se defrontar consigo mesmo. Ou seja, o indivíduo que está se arrastando na miséria, tem uma hora que ele vai dizer: onde é que eu estou? Onde eu vim parar? O que é que eu fiz comigo? Não é? E aí pode reciclar e voltar a valorizar as suas verdadeiras, seus verdadeiros valores. A pessoa vai acrescentando e aí aprende uma lição que nunca mais repete. E aí acresce aquele tantinho a mais no seu caráter, na sua forma de ser, e que permanece. E que faz a diferença quando nós nascemos. Porque quando nós nascemos, nós já viemos com algumas virtudes equilibradas, razoáveis de nós. Não é verdade? Se nós observarmos as crianças que nascem hoje, elas nasceram bem melhor do que nós quando nascemos. Não? Elas são mais amorosas, são mais inteligentes, são mais conectadas nas coisas. Por quê? Porque são espíritos que estão nascendo para viver uma nova fase do aprendizado na Terra. Porque aquele do tempo do meu avô, do tempo do meu pai, do meu tempo, essa turma ainda precisa de mais esfrega, né? De mais história, de mais coisa para aprender. Parece que essas crianças estão vindo mais resolvidas. Eu vejo, por exemplo, que os meus netos, quando chegam lá em casa e me abraçam, eles abraçam. Sabe o que é abraçar? Eu nem sabia que abraço era assim. Eles abraçam e ficam abraçados. E eles não pedem para sair, eles não empurram, eles não dizem, chega, deu. Não, eles ficam ali, abraçados. E aquilo é gostoso. E eu nem quero que eles saiam também. Na verdade, quem sempre diz, deu sou eu. Porque não estou preparado para um abraço tão demorado. Tão demorado. Sabe esses abraços que a gente dá em amigo? Abraça, aperta e já solta, né? Só nas namoradas, quando a gente é mais novo, é que a gente agarra e fica mais tempo, né? Depois do tempo de casado é mais rapidinho também. Mas as crianças ficam ali, aquela coisa gostosa, né? E dizem eu te amo com uma facilidade. Já nasceram dizendo eu te amo. Sabe quando eu disse eu te amo para o meu pai? Quando eu tinha 50 anos. É verdade. Eu tinha 50 anos quando pela primeira vez eu disse para o meu pai, eu te amo. Isso porque eu tinha trabalhado no Núcleo Espírita Nosso Lar e eu comecei a fazer muito seminário, muito trabalho, muito estudo e fui entendendo que a gente precisa expressar amor, né? Eu não tinha esse hábito. E a minha surpresa foi quando o meu pai, abraçado comigo, me disse, eu também te amo. E foi a primeira vez, aos 50 anos de idade, que eu escutei meu pai dizer, eu te amo. Provocado por mim. Bom, a minha mulher estava grávida, acho que no 6º mês. E cheguei em casa, ela estava chorando. Entendeu? Ela não queria falar. Forcei, ela disse, tu nunca dissesse que me amas. Que bicho ruim, né? Que bicho ruim. Olha só. Grávida de 6 meses, casado, namoro, noivado, ela vem me dizer, eu nunca disse, tu nunca me dissesse que me amas. Minha cara foi no chão. Eu disse, claro que eu te amo, deixa de ser tola. Romântico. Olha só, né? Que raça ruim que nós... Não sei, talvez outras pessoas da minha idade, ou até mais velho, tenham já passado por essa experiência e sejam mais amorosos, né? Mas a minha raça lá de casa era ruim. A minha turma lá de casa era muito ruim nessa expressão, nesse quesito expressar sentimentos, né? E olha que nós somos de uma família de italianos, né? Não somos ingleses. Não somos aquela raça fria do norte da Europa. Italiano, que parla, que se abraça, que bem... Mas eu te amo, nunca saiu. Nunca saiu. Talvez a gente dissesse eu gosto, né? Eu achava que quando eu dizia eu gosto de você, eu estava dizendo eu te amo. Não. Tinha que ser eu te amo. Não pode ser assim diferente. Bom, aprendi. De lá para cá, bom, aí com essa do meu pai, eu disse agora eu preciso dizer para todo mundo. Aí passei a dizer a todo mundo. Para os meus amigos, para os meus irmãos. E olha, todos eles diziam a mesma coisa. Eu também te amo.
E passaram a expressar isso depois, sem que eu provocasse. E foi assim uma diferença que aconteceu nos meus relacionamentos. E isso a partir do quê? A partir de uma forçada de barra que eu dei para dizer para o meu pai, não é? Ou seja, eu criei uma nova maneira de comunicar o meu amor por eles, que eu não dizia. Então, quando os meus amigos me abraçam e me beijam, olha só, homens adultos que se abraçam e se beijam, isso eu não esperava encontrar, mas os meus amigos, meus irmãos, me abraçam e me beijam. E eu fico feliz da vida, porque é uma coisa tão solta, tão gostosa, tão verdadeira, né? Que expressa amizade e um carinho muito grande que a gente pode ter pelos outros. Não é só a mulher que a gente beija, a gente pode beijar os homens no rosto também. Também se quiser beijar na boca é outra história, né? Mas aí é outro filme. Né? Ao projetarmos um lar, onde habitaremos com parceiros e filhos, necessitamos dar a esse espaço uma atmosfera límpida que somente advém do exercício da verdade. Onde há verdade, há confiança e harmonia nas relações. Eu estou falando do primeiro item que eu disse, não junteis tesouros na terra. Jesus nos advertiu para não juntarmos tesouros na terra. Quis ele que nos alertar para ocuparmos nosso precioso tempo, que nos foi concedido, para uma experiência carnal, com atividades que nos proporcionem o enriquecimento dos valores básicos, para a necessária ampliação da nossa consciência divina. Isso que eu estou falando aqui, né? Sim, viemos à Terra para viver experiências que nos possibilitem ampliar a nossa consciência. Isso a gente precisa ter presente, isso sempre. Nós viemos ampliar a nossa consciência divina, nós precisamos entender essa questão de que somos Deus, que somos filhos de Deus, e que temos agir, que precisamos agir na Terra como tal, com esse DNA que nós temos divino, e não como um cara que surgiu na Terra do nada. Não, nós não viemos da Terra, nós viemos da mesma nuvem, nós somos gota da mesma nuvem, e nós precisamos ter consciência disso para poder transitar pela terra e fazer o nosso aprendizado com bastante segurança e com bastante empolgação. Durante a nossa infância e adolescência, aprendemos muito a respeito de nós por meio dos nossos pais, parentes e amigos. Passamos a acreditar que somos o nosso corpo e aprendemos a dar conta da manutenção do corpo, acreditando que precisamos trabalhar para dar atenção às exigências desse corpo e com o passar do tempo, da personalidade então formada. Nós não aprendemos, quando somos crianças, quem nós verdadeiramente somos, né? Nós fomos registrados no cartório com o nome, como um produto qualquer, se registra o nome, né? Sabão Omo, pasta de dente, Colgate, eu sou Adilson Maestre e fui registrado assim pelo meu pai no cartório. Então, esse corpo se chama Adilson Maestre, mas é só o corpo. Eu não sou Adilson Maestre, eu não sou, eu sou outra pessoa. Eu sou um outro ser, eu sou uma personalidade, eu sou alguém que está usando o corpo do Adilson Maestre. Eu fazia terapia para me livrar de um abacaxi chamado, não era depressão, era claustrofobia. E o médium, eu fui claustrofóbico. O médium era um médium, não era um médico. Ele me fez passar por experiências terríveis, né? Ele mandava fechar os olhos, me conduzia para dentro de um elevador, trancava a porta e dizia como está se sentindo. Eu queria matar o cara, né? Me tira daqui, pelo amor de Deus, não aguento mais passar por essa experiência. E ele me fez escrever 80 textos. E o texto que eu nunca esqueci chamava-se Quem Eu Sou. Quem Eu Sou. Eu já estava de saco cheio de tanto escrever texto. Sou Adilson Maestre, 51 anos, na época, engenheiro civil, casado, um cara honesto, correto. Acabou. Era isso que eu sabia de mim. Cheguei lá com o papelzinho, ele olhou assim. Isto aqui não és tu? Rasgou na minha cara. Eu quero saber quem tu és. Nossa, se eu não sou o que eu escrevi, eu não sei quem sou. Ele assim, então pensa e me traz para a próxima sessão uma descrição de quem tu és. Sei lá, né? Eu já tinha 51 anos, gente. Fui para casa. Outro dia eu estava trabalhando, dias depois eu estava trabalhando, e aí começou a rodar na cabeça um texto, né? Eu sou psicógrafo, roda texto na minha cabeça às vezes, né? E aí começou a rodar um texto,
Eu assim, eu acho que isso é o que o cara queria saber. Aí comecei a escrever. Deu 4 folhas A4. Mas eu nunca decorei o texto, que pena que eu não trouxe. Ele começava assim: sou um menino de 6 anos de idade, indo para a escola, no primeiro dia de aula, sozinho. E eu choro, porque eu fico emocionado, porque eu sou um menino de 6 anos de idade, indo no primeiro dia de aula para a escola, sozinho. Esse sozinho, mata, né? Mata o cara. E aí, veio uma descrição de quem eu era. E eu disse, cáspita, nunca tinha me imaginado que eu pudesse ser uma árvore em flor, um vento que bate pela janela, sabe? Que eu pudesse ser uma canção, que eu pudesse ser qualquer coisa, que eu pudesse ser vida, que eu pudesse ser uma expressão de vida, e não um ser humano vestido num corpo de carne, porque esse cara está usando esse corpo, mas ele não é o corpo. O que nós somos? Nós somos a presença de Deus dentro desse corpo, e essa presença é bela, é inteligente, é amorosa, é algo que transcende muito aquilo que a gente pode se imaginar como um cara, engenheiro civil de 51 anos, um cara de bom caráter, não é? Não é só isso que nós somos, um cara de bom caráter, um cara bom, amor. Não, nós somos muito mais, nós somos tudo aquilo que nós fazemos e pensamos. Nós somos aquilo. Como é que as pessoas nos conhecem? Conhecem como? Só pelo título? Pela fisionomia? Não, elas nos conhecem pelo aquilo que nós exudamos de nós. Se nós somos amorosos, se nós somos pessoas agradáveis, pela energia que a gente expande. E aí a gente abraça um cara e larga logo, por quê? Porque ali tem uma coisa esquisita que a gente não quer ficar muito perto, né? E tem aquela coisa dos meus netos que abraça e fica. Por quê? Porque ali tem uma coisa boa, tem uma relação, uma troca amorosa. Então o que é que nós somos? Nós somos essa força amorosa que existe dentro de nós e que se manifesta numa canção, num poema, sabe? Em alguma coisa que a gente faz, no macarrão que a gente faz em casa, na casa que a gente limpa, nas nossas atitudes do cotidiano. Nas nossas atitudes do cotidiano. Nós não nos expressamos só em ocasiões especiais. Nós não somos aquela pessoa que tem um determinado momento para se expressar e dizer quem é e fazer uma coisa especial. Não, a todo instante, nós temos que ter a consciência de que ali é uma força se manifestando. E essa força precisa ser amorosa. É isso que faz a diferença quando nos relacionamos com as pessoas e não distinguimos se o indivíduo é moreno, loiro, alto, baixo, gordo, magro, japonês ou americano, entendeu? Porque ali, o que está ali dentro é a mesma força que está dentro de mim, é a mesma presença divina que está ali se manifestando ampliando a sua consciência. Então nós somos todos absolutamente iguais. Internamente, na essência, nós somos iguais. O que nós somos diferente? Na consciência de que nós somos, não é? Então nós somos indivíduos, cada um realizando a sua experiência. Não tem nenhuma face aqui idêntica a outra. E nós podemos correr pela rua, pelo mundo inteiro. Todo mundo tem um rosto, não é? Todo mundo tem um rosto. Isso mostra que ali tem uma personalidade diferente. Ali tem uma história diferente sendo construída. Tem uma história diferente sendo construída. Quem escreve essa história? Você mesmo. Então cada um de nós está aqui na Terra fazendo o seu filme, o seu livro, a sua novela, a sua própria história, que começa antes e não vai acabar. Ou seja, essa historinha do cara que foi registrado no cartório termina ali. Por isso que esse cara não volta para contar. Às vezes assim, por que o cara não voltou para contar como é que era? Por que meu pai não voltou para me dizer como é que era? Porque ele não é mais meu pai. Ele foi meu pai. Naquela história que ele fez na terra, ele teve 5 filhos, dentre os quais eu, e ele contou uma história. Acabou a história dele. O Tom Hanks não volta no outro filme com o mesmo personagem, a não ser que faça uma sequência, né? Mas caso contrário, não. O Tony Ramos não volta noutra novela sendo o mesmo personagem. Eu nunca vi o Antônio Fagundes voltar a ser o motorista de caminhão, aquele que ele era naquela... Não, ele não é mais. Ele não é. Por quê? Porque ele não é o motorista de caminhão. Ele foi o motorista de caminhão numa história que ele contou.
Eu sou o engenheiro civil nessa história que eu estou contando agora. Mas na próxima história, eu posso ser até mulher. Não é? Pode ser? Posso, né? Não há diferença nenhuma entre ser homem ou mulher. Ou seja, se bem que nas regressões que fizeram minha, nunca apareci mulher, sempre homem. E sempre ligado à religiosidade. Eu sou o padreco faz tempo. Então essa coisa está encarnada em mim ainda. Acho que eu preciso me libertar disso, né? Acho que é por isso que eu sou tão fã de Jesus. Porque essa coisa está incorporada em mim. Então essa história vai acabar. E quando acaba, o indivíduo não volta para continuar aquela história. Aqueles personagens eram os personagens daquela história. Agora não sou mais. Então meu pai não é mais meu pai. O meu pai era meu pai. O que ele é agora, eu não sei. Onde é que ele anda, eu não sei. Eu posso encontrá-lo como um irmão meu, né? Filho de Deus como qualquer. Agora, nem a mesma cara ele vai ter, né? Talvez eu nem o reconheça, né? Porque agora ele é ele mesmo. E quando eu morrer, se a minha mulher espera que eu vou voltar para fazer algum agrado, ferrou. Eu vou embora. Era só até a morte, foi isso que eu prometi na igreja, né? Por isso que eles fazem a gente prometer até a morte. Não diz assim, eternamente. A gente casa até que a morte nos separe. Isso eu disse, sim. Até que a morte nos separe. Depois não. Pois é, eu aqui, tu lá. Quando eu digo isso para minha mulher, ela diz, irmã, foi o que nós prometemos, né? Foi o acordo que nós fizemos. Então até que eu morro, eu fico. Não deve... Alguém precisa me falar da hora. Eu não sei até que horas que é. Até 10h30? Então tem tempo. Não devemos nos preocupar com a contribuição dos outros. Não julgueis para não serem julgados. Não devemos nos preocupar com a contribuição dos outros, mas tão somente em fazer a nossa parte. Não podemos esquecer que somos filhos da mesma fonte, que estamos todos em busca do mesmo desenvolvimento. Temos livre arbítrio. A questão do livre-arbítrio precisa ser encarada conosco com bastante seriedade, porque nós achamos que nós temos livre-arbítrio para fazer da nossa vida o que nós quisermos. Mas achamos que o outro tem que ter obrigação de fazer algumas coisas que nós queremos que faça. Não é? Que o outro tem que seguir um padrão de vida que nós acreditamos aceitáveis. E não entendemos que o outro pode fazer da vida dele o que ele quiser. Da forma que ele quiser, onde quiser, e não tem que me dar satisfação, porque a única satisfação que ele tem que dar é para si mesmo. Então nós precisamos aprender a respeitar o livre-arbítrio dos outros também. Não é só entender que nós temos o livre-arbítrio para fazer a nossa vida como nós entendermos. É basicamente entender que assim como nós podemos escrever a nossa história do jeito que eu quiser, romance, ficção, comédia ou até filme de terror, eu posso fazer. Eu tenho o direito de aprender fazendo a história que eu quiser, não necessariamente a história que alguém quer que eu faça. Assim como eu tenho esse direito, eu sou dono da minha cabeça e acho que ninguém... E fico brabo quando alguém se mete a me dar pitaco, de dizer faz isso, faz aquilo. Tem gente que fica dando pitaco na vida da gente, né? Será que é por isso que a gente casa? Para ter alguém que fique sempre... Faz assim, não faz assado. Faz isso, faz aquilo. Tem grosso. Tem sempre alguém para dizer alguma coisa para a gente, né? Os espelhos. Tem algumas pessoas que vivem dizendo coisas para nós como devemos ser, mas elas não se tocam, né? Que também, aos olhos dos outros, elas também não são aquela perfeição toda, né? Que podem escolher, fazer do jeito que quiserem, né? Ninguém está ali para criticar e para dizer faz assim, faz assado. É a minha história. Minha mulher sempre diz, tu é palestrante, tu é espírita, mas se faz isso, faz aquilo, assim, deixa eu fazer, criatura. É a minha vida, isso não me obriga. O fato de eu ser, é uma recomendação, eu devo realmente seguir aquilo que eu acredito, mas às vezes eu estou num contexto em que eu acho que aquilo que eu estou fazendo é certo, depois eu olho e vejo que não, mas dentro do contexto é aquilo, não é? Quando a gente diz ama teu inimigo,
É porque a gente tem que entender que naquele contexto, o cara que tu diz que era inimigo estava fazendo aquilo que ele queria, no livre-arbítrio dele, de tocar a vida do jeito que ele queria. Uma pena que eu estava no meio do caminho dele, mas ele estava fazendo o que ele gosta de fazer e do jeito que ele é. E que ele tem toda a razão para fazer isso. Eu é que estava mal acomodado na história dele, né? Eu estava incomodando ele. Ou não? Ou você acha que você sempre está no lugar certo na vida do outro? Não, às vezes a gente está mal. Às vezes a gente está no lugar incômodo para a pessoa. Assim como na nossa vida, às vezes tem pessoas que estão incomodando. E porque está incomodando, às vezes a gente perde a paciência. A gente também perde a paciência. Sabe? A gente também perde. Sabia que a gente também perde a paciência? E que a gente também chuta o balde? E que a gente também xinga? Sabe? Pois é, mas aí, como é que é? E como é que o outro fica? Aí eu virei o inimigo do outro. Eu virei o monstro para o outro. Se eu, fazendo o que eu quero, dentro das minhas circunstâncias, me torno o monstro para o outro, é natural, né, que o outro também, às vezes, vire o monstro para mim. Ou seja, não dá para criticar alguém, não dá para querer o mal de alguém, porque ele estava mal posicionado nas minhas necessidades em determinado momento. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue sair, um exercício bom, sair daquele contexto e ir para um ponto neutro e observar a história, né? E aí observa quem começou a história, quem começou o atrito. Aí nós às vezes vamos ter surpresa, porque às vezes quem começou fomos nós. Com a nossa intransigência, com a nossa impaciência, com a nossa ignorância, ou seja, nós podemos ter dado início ao problema que acabou causando um atrito maior e que me causou aquela sensação e que eu fiquei com raiva do cara, ou que o cara ficou com raiva de mim. Ou seja, é preciso olhar à distância e ver como nasceu a história e ir para o ponto de vista do outro, que tem o livre-arbítrio de fazer da vida dele o que ele bem entender, para poder saber se a coisa é exatamente como eu pensei, né? Ama o teu inimigo. Olha só que coisa linda que Jesus... é uma das coisas que eu mais gosto das frases atribuídas a ele. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o teu inimigo. Cara, as pessoas dizem que a coisa mais difícil é pensar em amar o inimigo. É porque você considera o cara inimigo. E não como um amigo que te deu uma oportunidade de fazer uma reflexão a respeito de ti mesmo. Não é? Quando nós podemos entender que o tal do inimigo foi um cara que me deu a oportunidade de fazer a reflexão sobre a minha situação, eu então vou achar que ele é meu amigo, ele até merece um abraço e um beijo. Mas eu acho sempre que o problema não foi comigo, que o problema sempre foi com o outro, que eu quero tirar a responsabilidade do meu desatino das minhas costas. Sempre jogar em cima das costas do outro. Fica bem mais confortável nós não assumirmos os nossos desatinos, né? O nosso caminho é construído com nossas experiências que às vezes dão certo e às vezes nem tanto. Aquilo que chamamos de erro, na verdade, são experiências em andamento e que ainda não nos mostraram os melhores resultados. Olha só, aquilo que nós fazemos de errado, que às vezes acabamos nos sentindo culpados, né? Porque erramos. Não é triste? A gente se sente menor, se sente inferior, se sente triste porque fez uma coisa errada. E aí? Quem foi que disse que eu sou perfeito, que eu não erro nunca? O dia que a minha consciência divina for tão ampla que eu consiga absorver tudo aquilo que existe à minha volta, talvez eu consiga até me movimentar sem dar mancada. Mas enquanto isso, os erros fazem parte do nosso processo de aprendizado. É errando que se acerta. É errando que nós vamos nos conhecendo. É através dos erros que a gente entende o que é bom e o que não é bom. E por onde a gente pode ir dessa vez e tenta outra vez. E tenta de novo. E erra de novo. E às vezes a gente erra muitas vezes tentando. Por quê? Porque a nossa percepção sobre aquele assunto é uma percepção equivocada, né? Baseada em algumas coisas que nós temos acertado de nós, que são suposições, e a gente vai tentando, então
É normal. Por exemplo, uma criança quando está perto de fazer 1 ano de idade, ela começa a tentar andar, né? E ela cai. E ela se levanta. E ela cai. E ela se levanta e cai. E tem uma hora que não cai mais, né? Aprendeu a andar. Pronto, aprendeu a andar, anda a vida inteira. Vocês andam de bicicleta? Eu ando desde menino, né? Comecei a andar de bicicleta, na bicicleta do meu pai, eu entrava por baixo do quadro, a bicicleta ficava meio inclinada assim, saía pedalando ela assim, meio atravessada. Também? Pois então, quem anda de bicicleta uma vez e vai para frente, nunca mais. Na segunda vez já sobe em cima e já sai pedalando. Por quê? Já incorporou aquele aprendizado, é automático, não é? Então, mas na primeira vez, por exemplo, já os meus filhos foi com rodinha, né? Andava com rodinha. Acho que alguém segurava a garupa da bicicleta para mim fazer essa minha experiência por baixo do quadro primeiro, né? Até que depois largou. Então assim tem sempre alguém que dá uma mãozinha e a gente consegue aprender. Ou seja, a gente aprende no exercício. Então errar e cair é absolutamente normal. Levanta da volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e segue em frente sem culpa, sem achar que é menor porque errou. Ninguém é menor porque erra. Quem erra e reconhece o erro, aí já é um produto do indivíduo que já tem capacidade de se entender e perceber. Errei e daí? Errei e daí? Né? Machuquei alguém? Se machuquei alguém, peço perdão, vou ter que reconhecer. Mas se não machuquei ninguém, se foi só a mim mesmo, daqui para frente. Daqui a pouco eu aprendo. Uma hora dessa eu aprendo. Né? Mas eu vou tentar de novo, porque eu tenho o direito de tentar e aprender de acordo com a minha maneira de ser. Está lá, nós temos o livre arbítrio, para acertar e para errar, e aprender. Para o Pedro Jesus disse, perdoa não 7, mas 77 vezes. Assim como nós devemos perdoar o outro, devemos aprender a nos perdoar também. Tem pessoas que não se perdoam, né? Carregam culpas, sentimentos pelo resto da vida, porque um dia é prejudicar. É preciso entender essa questão da possibilidade de errar. Nós somos uma singularidade. O que é uma singularidade? Uma coisa única. Única. Olha só, hein? Nós somos únicos. Quando alguém vende um produto e diz para nós, isso é peça única. Não diz isso às vezes nas boutiques as mulheres para vocês? Isso aqui é peça única, querida, vale 23 mil reais. E você, mas só eu vou ter isso, eu pago, certo? Porque é única, é especial. Então você acha que você vai ter uma coisa especial. Nunca nos tocamos que nós já somos únicos. Não tem igual. Não tem igual. Tem parecido, mas não tem igual. Porque ninguém tem a nossa história. Ninguém tem o nosso histórico das existências. Das nossas experiências todas pretéritas. Ninguém tem. Essas experiências que a gente faz vida por vida são únicas. E na seguinte vai ser única. E assim nós vamos seguir um roteiro a vida inteira sendo sempre únicos. Pessoas especiais. Peças de museu. De museu. Sim, aquela peça maravilhosa que todo mundo vai observar porque é belíssima. Porque é única, é uma raridade. Sabia? Você é uma raridade. Por quê? Sou uma múmia? Não, cara. Você é uma pessoa especial. Só você é como você é. Só você é como você é. E sabe por que as pessoas te amam? Porque você é como você é. Sabe aquela moça que olhou para ti e disse, é com esse que eu vou? É porque é desse jeito que você é e foi isso que ela viu. Ela não viu isso no outro, ela viu em você. O rapaz quando olha para você e diz, é com essa que eu vou ficar? É porque aquela ali é única, não é igual, mas tem um diferencial. E sabe, e tudo que tem um diferencial, sabe aquela SUV que tem um diferencial, que diz o cara da propaganda, que custa mais caro? É, porque tem um diferencial. E aí custa mais caro, tem mais valor. E você acha que não tem valor. E você acha que é uma cacaca, que não vale nada, que ninguém me ama, ninguém me quer, nada disso.
Olhe para si e veja a preciosidade que você é. Não espere que os outros lhe dê valor. Não espere que os outros lhe digam, você é o centro do meu universo. Não precisa, você já está lá. Sabe? Especial. Mas não melhor do que os outros. Mas especial. Porque todos os outros à sua volta também são especiais. Então nós precisamos aprender a respeitar essa especificidade de cada ser que vive conosco. Isso é importantíssimo. Ama o próximo como a ti mesmo. Sabe, Jesus? Eu nunca esqueço desse cerne da doutrina, das mais belas palavras de Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, vê como ele é especial tão quanto você é especial. Eu sou fã. Não estamos sós. Nosso processo de aprendizagem tem supervisão, tem monitores, tem amigos à nossa volta. E tem amigos à nossa disposição para nos ajudar a encontrar os caminhos certos. Nós não viemos sozinhos para a experiência na Terra. Nós viemos acompanhado de algumas pessoas que concordaram em nos acompanhar. Vocês viram o filme Asas do Desejo, do Wim Wenders? Asas do Desejo. Tem uma continuação chamada Tão Longe, Tão Perto. É uma continuação. O filme é em preto e branco. Conta a história de um cara. Mas o que eu achei legal, que marcou para mim profundamente assim o filme, é que os espíritos, ele botou os espíritos tudo de roupa preta. Então nas cenas tu sabe quem é espírito e quem é encarnado, né? E tem cena que para mim, mexeu assim, a cena era muito simples, tá? Qualquer pessoa passa por aquela cena e acha que não tem nada, mas para mim marcou, porque o cara está ali envolvido com o negócio e o guia está assim, de braço cruzado. Noutra cena, o cara está ali e o guia está conversando com outro espírito, né? E o cara está ali. Ele não está em cima do cara, sabe? Por que que o espírito não está em cima do cara? Porque ele não veio para ser a nossa babá. Ele veio para ser nosso mestre e consultor. E nós usamos isso? Muito pouco, né? Nós esquecemos que tem alguém que, se nós chamarmos, nos atende. Que se pedirmos ajuda, nos ajuda a mostrar os caminhos. Que ajuda a mostrar os sinais. Como Deus fala conosco? Alguém sabe como Deus fala conosco? Pelos sinais. Não tem aquela voz, ô meu filho querido, não tem. Aquela voz grave e bonita de cinema, não tem. Aquela que o Moisés lá na montanha, não tem. É tudo mentira. Tem o quê? Sinais. Deus fala por sinais. James Redfield, no livro A Visão de Shambhala. Eu não sei se o primeiro nome é Visão ou é Profecia de Shambhala. É o mesmo da Profecia Celestina. Tem um que é de Shambhala. Nesse livro, que é A Visão de Shambhala, acho que tem a impressão que é esse nome. Como é que ele ensina? Ele ensina como é que Deus fala conosco. Eu achei fantástico, um livro simples que a maioria das pessoas não leu e está lá. Ele diz o seguinte: quando você se conecta com Deus e que pede, Ele atende. Quando você se conecta com seus guias, com seus mestres, eles atendem. Como é que você sabe? Eu vou numa cartomante, eu vou numa vidente, eu vou num pai de santo e o cara me conta, faz a ponte. Não, cara, não. Você é a ponte. Você tem em você a própria ponte. Preste atenção, porque eles vão nos falar por sinais. Mas como é que funciona isso? Assim, você pediu a Deus, está precisando encontrar uma companheira que atenda às suas características, às suas necessidades. Pede para Deus. Vai ter aquela, assim não vai ter, né? 3, 4 bilhões de mulheres na Terra, né? Uma vai atender essa exigência, a não ser que você seja um cara que quer algo especial fora do padrão normal. Pediu, tá bom. Como é que vai acontecer? Olha, no livro ele conta que a moça, ele achava que essa moça seria assim meio cinematográfica, sabe? Que ela seria bonita, que ela seria morena, teria olhos verdes. Ele começou a idealizar. Aí ele está no avião, ele olha, é morena, tem olhos verdes. A mulher abre a bolsa, puxa o cigarro, põe na boca, ele disse, não é essa.
Ele vai, assim ele vai indo, vai chegando, e cada vez que chega perto, ela não é aquela. Passado um tempo, ele diz que ele está no elevador descendo, e estava ali a moça na frente dele. Ele já tinha visto ela várias vezes, ele já tinha até conversado com ela, e ele nunca tinha prestado atenção nela. Era ela, estava ali na frente dele. E ele assim, cáspita, como é que pode nesse tempo todo? Aí ele se jogou em cima e deu certo. Mas aí, mas aí como é que ele diz o seguinte: você pensa, e eles vão falar através dos sinais. E como é que são esses sinais? Um amigo vai telefonar e você vai dizer, cara, estava querendo falar contigo. E o que o amigo vai dizer? Presta atenção, porque ele vai dizer uma coisa que tem conexão com aquilo que você queria. Você vai olhar, vai no cinema e de repente aparece uma cena, tem um negócio, pá, tá ali, ó. Eu vi, sabe? Aquilo ali tem a ver com o que eu quero, e ali tinha um telefone, tinha um código, tinha o nome da cidade, sabe? Então começa a pipocar os sinais, e você tem que ficar até alerta para ver os sinais acontecerem. E quando você percebe o primeiro sinal e que você diz que não pode ser coincidência, porque a gente vai chamar tudo de coincidência, que você diz, não, isso não pode ser coincidência, você dá o primeiro passo na direção daquele acontecimento. O que é que vai acontecer? Se é o canal, se é o sinal, vai aparecer outro sinal. E assim você vai, 2, 3, você começa aí, você encontra o seu objetivo, vai em frente. Mas é você que precisa ficar atento para entender como é que o universo fala com você. Como é que o guia fala, como é que Deus fala, como é que o universo fala? Através dos sinais. E a gente vai, estava pensando nisso, estava pensando em ti e tu aparecesse. Preste atenção no que o cara tem para te dizer, porque ele vai te contar uma coisa exatamente daquilo que tu querias. E você vai dizer, pô, que legal, essa dica foi boa, não é? Estou aqui com um problema no quadril, vou falar com um amigo meu que disse, eu fiz uma cirurgia de prótese, pô, como é que fez? Foi o médico tal, e você, pô, vai lá, entendeu? Você vai seguindo, você diz, isso foi coincidência. Não existe coincidência, não existe coincidência. Esses movimentos que a energia faz são próprios da nossa vida, do nosso desejo, daquilo que a gente quer, tudo que a gente pensa e deseja ardentemente, que tem a ver com a nossa vida, aquilo que a gente quer e que tem a ver com os nossos anseios, com aquilo que nós viemos fazer na Terra, acontece, aparece. Porque nós atraímos esses acontecimentos, nós atraímos essas pessoas, nós atraímos essas coisas. Então, isso tem a ver comigo. Acontece. Se eu penso em algo que eu estou querendo, mas é só aqui na cabeça, tem a ver com vaidade, tem a ver com orgulho, tem a ver com a embalagem, né? Pode dar certo ou não. E se dá certo, não dá aquele grau de felicidade e satisfação que você imaginava que ia dar. Porque é algo que não tem nada a ver com o seu interior, não está conectado com a sua essência. Foi uma coisa maluca que você viu, porque viu, achou bonito no outro, e achou que também queria, só porque o outro tinha, e aí vai ver no final, não disse nada. Uma vez eu comprei um Opala. Sabe Opala? Tinha 30 anos. Carrão, né? Aí eu achava barato. Os conselheiros lá do Tribunal de Contas tinham Opala, né? E eu lá, funcionário magrinho, que tem um carrão daquele. Quando eu entrei no Opala que fui dirigir, o que era aquilo? Era um troço que não tinha nada a ver comigo. A direção era desse tamanho. O meu pé não alcançava no pedal, porque aquilo foi feito para americano, grande, né? E eu aqui com esse tamanhozinho aqui, de italiano, não cabia nada. E 2 meses depois me livrei do abacaxi, que era ter aquele Opala, com aquele capô de couro preto, sabe aquela coisa? Aquilo era um carrão, né? Foi uma decepção. Não tinha nada a ver comigo, tinha a ver o quê? Com a minha cabeça, né? Com os meus olhos, de achar que, porque o outro tem que era bonito, que botava o cara bem na estampa, né? Não deu, não rolou. Nem tudo aquilo que fica bem lá com o outro, vai ficar bem conosco, fica bem com ele, porque tem a ver com ele, com a essência dele, com os desejos, com a vida dele, com quem ele é, não necessariamente comigo. O meu Fuscão ficou bem melhor comigo. Não, aí comprei um Fiat lindo, pequeno, 4 portas, vidro fumê, não sei o que. Aí sim, aquele carro era do meu tamanho. Era do meu tamanho financeiramente, era do meu tamanho físico e cabia direitinho no meu bolso, na minha casa, na minha família, ficou perfeito. Fiquei anos com aquele carrinho. Pedi e obtereis. Então como é que diz? Pedi e obtereis? Deixa o pedido sair de dentro de você, não da cabeça, porque as coisas vão acontecer.
Se for da tua essência, se está no teu caminho, foi isso que viesse fazer, vai acontecer. Fica ligado. E aprende a conversar com o cara. Aquele que está ali assim, de lado, assim. Esperando que você peça ajuda. Espírito bom, espírito decente, não se mete na nossa vida. Eles não vivem arrumando coisinha, paparicando nós. Eles não ficam paparicando, porque eles trabalham baseados na ética. A ética universal. Se você pediu, eu estou disposto. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não faço nada para modificar a tua vida. Eu cuido da minha vida. Agora, se tu me pede ajuda, de coração. Cara, como não vou ajudar uma pessoa que me pede ajuda? Não é? Me pediu, eu sou do tipo de pessoas que estou aberto a ajudar qualquer pessoa que me peça uma ajuda. Vocês também? Acho que aqui a maioria é assim, né? O povo espírita tem mais essa forma de ser, né? Sempre aberto a ajudar. Pois o tal do guia, ele também está ali. Pediu, opa, o que tu queres? Mas se tu não pediu, cara, ele vai ficar ali. Sabe? Não pedisse, porque não precisa. Ele não se mete na nossa vida. Pedi e obtereis. Cheguei na última página. Construindo nossos sonhos em bases sólidas, não correremos o risco de nos depararmos com os eventos imprevistos e catastróficos. O progresso físico e moral atingimos construindo-o passo a passo na conformidade de nossas necessidades, nunca para nos expor ao julgamento alheio. Não podemos fazer nossa história pensando no reconhecimento dos outros. Nós não trabalhamos para a plateia, nós não vivemos para o público, nós não vivemos num palco. Nós construímos a nossa história, mas a nossa história é aqui no cotidiano. Não é para que os outros vejam e aprovem ou não aprovem. Nós construímos a nossa história de acordo com as nossas necessidades, daquilo que nos dá prazer, satisfação, alegria, contentamento. Né? Quem é feliz sabe por que é feliz. Por quê? Porque faz a vida de acordo com as suas necessidades. O que você gosta de fazer? Eu gosto de pescar. Vai ver esse cara pescando, é uma felicidade total. Vai ver a energia lá em volta, aquela coisa iluminada, porque ele está inteiro ali fazendo aquilo que gosta de fazer. Vocês já me viram cantando? Pois se um dia verem, vocês vão ver. É tudo azul, é a coisa mais linda, amo cantar. Então, quando eu estou ali, eu estou entregue. Então ali eu estou inteiro fazendo aquilo que eu gosto. Na minha casa eu não posso cantar, porque se eu abrir a boca, todo mundo fecha a porta. Né? Mas aí eu pago uma professora para me ensinar e me aturar, e pago um estúdio para eu ir cantar de porta fechada, tudo lacrado para ninguém escutar. Né? Mas ali eu estou inteiro. Não incomodo ninguém com aquilo que eu gosto, mas eu me satisfaço. Eu saio da maior felicidade. As honrarias e momentos de glória, quando acontecem, vêm sempre como consequência do reconhecimento de nossos pares, pois somos sempre, a todo instante, espelho para os irmãos que nos acompanham nessa jornada. Nessas horas, naturalmente, remetemos nosso sucesso ao Criador e somos inundados pela gratidão que brota em nossos corações. Isso são coisas do Jesus que eu adoro, entendeu? Isso são palavras que me enchem de gratidão e de felicidade. Um grande abraço a vocês, até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.